Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando total dependência da graça de Deus. A lição, lei e liberdade. A liberdade que procede da lei. Hoje nós vamos ver o nosso quarto tópico, que é livres para a lei. Parece contraditório, por quê? Porque ontem nós vimos livres da lei. Hoje nós vamos falar sobre livres para a lei. O porquê disso? Nós vamos tentar explicar por que livres para a lei. Ontem, quando nós falamos livres da lei, vimos que o sacrifício de Cristo Jesus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Ou seja, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei, se tornando maldito na cruz em nosso lugar. Hoje nós vamos ver que estamos livres para a lei. Parece contraditório, mas não é. E nós vamos tentar explicar isso de uma maneira simples, baseado na palavra de Deus. Primeiro nós temos que entender então por que livres para a lei. O porquê livres para a lei? Então vamos lá. Libertados do pecado, somos livres para obedecer a Deus, cumprindo sua vontade revelada na Escritura. Em outras palavras, somos livres para cumprir a lei, que nos conduz à graça, e é ela mesma uma manifestação da graça de Deus. Então, nós vemos que nós fomos libertos da lei pelo sacrifício de Cristo Jesus, para que pudéssemos ser livres para viver debaixo da vontade de Deus. E viver debaixo da vontade de Deus é cumprir o que está na Escritura, ou seja, livres para cumprir a palavra de Deus baseado na lei de Deus. E esta lei é uma manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque nós já falamos, a lei, ela é boa e ela é justa. Por quê? Ela aponta para o pecado. Não faça isso, porque isso desagrada a Deus. E para a lei, ela aponta para o antídoto do pecado, que é Cristo Jesus, que se manifestou em morrer naquela cruz para nos salvar do pecado e da condenação da lei. Então, a palavra de Deus diz em Romanos 6,17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecer de coração o quê? Que doutrina é essa? A palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, a lei de Deus. E assim nós fomos livres da escravidão do pecado por causa de Cristo Jesus. A lei leva ao Evangelho. Mas como assim a lei leva ao Evangelho? Quanto mais conhecemos a lei de Deus, mais entendemos a profundidade e a gravidade de nossos pecados e contemplamos de forma mais profunda a santidade de Deus e o que Ele requer de nós. Então, quanto mais estudamos a palavra de Deus e conhecemos a lei de Deus, nós vamos ver que todo homem sem Deus, sem crer em Cristo Jesus, é escravo do pecado e está morto nos seus delitos e pecados, ou seja, totalmente depravado. A lei aponta para isso, mas a lei também nos leva a refletir. Se eu estou desta maneira, como que eu posso me livrar da escravidão do pecado? Aí nós vamos ver que somos levados a entender que precisamos de um Redentor. E esse Redentor mostra para nós que precisamos de uma vida de santidade, ou seja, viver em santificação. E é o que Deus é e o que Ele requer de nós. Ou seja, porque escrito está,
sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Então Deus, ele é santo, e através da sua lei, ele requer de todo aquele que se aproxima dele, seja santificado. Ou seja, esteja livre da escravidão do pecado. Então, a lei leva o evangelho, assim, nos leva a entender cada vez mais a necessidade que temos do Redentor, que temos de Cristo Jesus, de termos fé em Cristo Jesus, crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. No caso de uma pessoa que não crê, ou seja, não é um cristão, o conhecimento da lei o leva a admitir a necessidade de Cristo. Ou seja, quanto mais ele entender da lei de Deus, mais ele vai entender que precisa de Cristo, como diz as Escrituras, em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de aviso, de chamada de atenção, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé em Cristo Jesus. Então, nós vemos que todos aqueles que estão longe de Deus precisam de um Redentor para libertar ele da escravidão do pecado. E esse Redentor se chama Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. No caso dos já salvos em Cristo, que crê em Cristo, que é um verdadeiro cristão, esse conhecimento aumenta a nossa gratidão a Deus pela redenção e nos ajuda a crescer em santificação. Paulo, ele nos dá o exemplo de olhar para a sua condição e dizer o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele olha para que todo aquele que quer se aproximar de Deus, ele é infeliz porque ele está crucificado com o pecado. Mas ele olha para Cristo Jesus e Cristo crucificou-se no lugar dele. E ele diz: eu sou desventurado, porque a morte está aqui. Mas graças, aí você vê a gratidão de Paulo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele me libertou da escravidão do pecado, morrendo na cruz no meu lugar. Então, no caso dos que já estão em Cristo, esse conhecimento aumenta a gratidão a Deus pela redenção em Cristo Jesus e nos ajuda a viver em santificação para a glória de Deus. A lei é graça, ou podemos dizer também, a lei é um meio de graça. Por quê? Precisamos enxergar a lei com o olhar de Deus. Ele olha e aplica sua lei na vida dos cristãos como um ato de graça e amor. Deus não estipula sua lei para vivermos atemorizados. Antes, sua lei visa a nos proteger dos males causados pela desobediência. Então, podemos concluir que a lei não é contrário da graça. Antes, a lei é graça, é um meio de graça, é um favor imerecido que Deus nos concede. Então, sem a lei, nós não saberíamos o que é pecado. Nós não saberíamos que desobediência é pecado. Então, a lei é um meio de graça porque ela aponta para o homem que toda alma que desobedecer a palavra de Deus está em pecado. Se está em pecado, esta alma morrerá. Então, a lei é um meio de graça porque ela aponta para o pecado e assim conduz o pecador a buscar a graça de Deus, o perdão e a justificação pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, a lei é um meio de graça.
É como um guia de como viver melhor aqui neste mundo, pois a lei é a vontade de Deus, perfeita e agradável, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Então, queridos, vivendo a vontade de Deus por meio da palavra do Senhor, nós vamos entender quem somos e o que precisamos. Somos pecadores e precisamos do Redentor. E esse Redentor é Cristo Jesus, que nos justifica de todo pecado por meio da graça de Deus. A lei é sim um meio de graça. Deus nos libertou da lei para a lei. Ele nos libertou da lei por meio de Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus temos condições de viver a lei. Ou seja, nos libertou da condenação da lei para podermos obedecer livremente à lei, sem medo da condenação. Então, diga como o salmista: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Pois na lei do Senhor está o meu prazer. Queridos, a palavra de Deus, ela aponta para nós, por meio da lei, o pecado. Ela aponta para nós o meio de graça, Cristo Jesus, o sacrifício perfeito que nos conduz a viver em santificação para a santidade, ou seja, para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque em Cristo Jesus nós temos a certeza que somos salvos pela fé. A lei nos mostra o pecado, Cristo nos mostra a salvação. A lei nos leva ao Evangelho. O Evangelho prega que Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Sem Cristo não há salvação. Abençoe cada família, Senhor Deus. O Senhor sabe das necessidades, das lutas, dos problemas, das aflições. O Senhor sabe daquilo, Pai, que eles estão necessitados no momento. As dúvidas, a incerteza do coração. O Senhor é a resposta. Não deixe, Senhor Deus, que as tristezas, as angústias, a depressão da vida venham destruir, Senhor Deus, famílias, destruir pessoas, mas que o Senhor possa ser a cura, a restauração, a libertação de todo perigo e de todo mal. Restaure os casamentos, abençoe a vida dos filhos, ó Pai, abre as portas para os desempregados. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos. Cura, Senhor, mas seja conforme a Tua vontade. Nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.